Ágata é uma rede subterrânea que é composta por inúmeras cidades, entre elas Telos, que fica lá na região do Monte Shasta, na Califórnia, tem Poside, que é uma cidade na região do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, aqui no Brasil, tá? Tem outras, né? Poside, especificamente, uma remanescente Atlante, Telos, uma remanescente do período de Lemúria. Existem outras, como Shambhala Menor. Quando a gente fala de Shambhala, a gente lembra da Shambhala etérica, né, fundada por Sanat Kumara e tudo mais. Sim. Porém, a gente tem uma extensão intraterrana de Shambhala, que era chamada de Shambhala Menor, era o antigo centro administrativo da intraterra, dessa rede de túneis agartianos, e depois esse centro passou para Telos. E Telos, isso é descrito no primeiro livro, né? Ele é como uma grande pirâmide de energia. Você tem uma apontada para cima e uma apontada para baixo. Então é o Merkaba planetário, né? Existe uma extensão de todos os templos dos 7 raios da fraternidade na cidade de Telos, né? Ali embaixo do Monte Shasta. Olha, me arrepio inteirinha falando. Eu adoro esse assunto também, porque eu trabalho com os 12 raios, né? Então, ótimo. É muito bom, é muito bom. Ô Lari, só te cortando um pouquinho, esses livros você encontra eles em português, na Amazon? Sim. Tanto na editora quanto na Amazon, na internet. É super fácil de vocês acharem, gente. Depois eu vou colocar eles descritos na descrição do vídeo para o pessoal que está assistindo, se eles quiserem procurar para ler também, né? Sim. Se eu não me engano, a edição brasileira é de 2012, por aí, já tem um tempinho esses livros, tá? Mas pode ser que muita gente não conheça ainda. É uma leitura excelente, né? Geralmente o pessoal para nos 3 principais, mas tem os outros 3 também que incluem meditações de conexão e é bastante bacana. Então deem uma olhadinha. Desde o livro 1 existem algumas meditações de conexão. O livro 1 traz a meditação com o templo de Jade, que é o templo da cura, né? E depois vão trazendo outros. Tem o templo da... Eu sempre confundo se é divina vontade ou vontade divina, porque no livro eles traduzem de um jeito específico, que é em conexão com o raio azul. Também tem uma meditação de conexão com o raio violeta, o templo da chama violeta. É muito, muito legal mesmo, de verdade. Os intraterranos, eles... digamos assim, eles possuem uma formatação mais humanoide, são bem mais altos do que nós, geralmente ali uns 2 metros de altura. As pessoas geralmente param nessa descrição mais humana, que é o que tem ali no livro de Telos, porém, em acesso aos registros acásticos, né? Em comunicação com os mentores, eu já visualizei seres de formatações diferentes na Intraterra, até porque os nossos irmãos estelares também possuem as suas bases na Intraterra. Né? Então existem naves pleiadianas, bases arcturianas e assim por diante, isso sem contar nos seres aquáticos que vivem aí no assoalho, nosso oceano, né? Que é gigantesco. Então, a conexão ela foi estabelecida ali. Eu confesso para você que eu não sabia nada sobre a Mestre Adama, que foi quem se apresentou primeiro para mim. Eu não conhecia nada sobre o Monte Shasta, eu nem sabia que tinha neve na Califórnia, porque eu nunca fui para lá, gente, eu nunca tinha visto nem foto. Eu simplesmente decidi meditar sem intenção nenhuma. Na época que eu comecei a ler o livro, me apareceu um ser que depois eu reconheci como o Mestre Adama, vendo a pintura dele, não só a que tem no livro, mas também a que o Cauron, que trabalha com a Névoa dos Sementes das Estrelas, canalizou. E eu reconheci e falei, é Mestre Adama, então. Cara. Ele que bom, prazer em revê-lo. Não me lembro de você, mas tô aqui. Tô aqui, né? E esse primeiro contato, na verdade, eu via um Monte Shasta, né, lá no fundo, cheio de neve. Eu falei, gente, é isso mesmo? Tá com muita neve aqui. Depois eu fui pesquisar e era igualzinho que eu tinha visto, né? Sim. E aí ele me levou para lá e falou assim, olha, hoje eu tô aqui para te conectar com uma extensão da tua consciência que mora em Telos, que mora na Intraterra. Você precisa estabelecer essa conexão, né? E como sempre, vem vindo tudo a conta-gotas. Os mentores vão trazendo a conta-gotas. Então, foi o primeiro contato ali com eles. Inclusive um fractal meu que não trabalha nem com o que o Sir faz, que é esse sistema que foi trazido depois. Ele é um músico, ele é um regente de orquestra, para vocês terem uma ideia. Mas eu precisava estabelecer esse ponto de conexão com Telos. E a partir dali, eu
recebi um artefato que a gente fala, né? Um artefato energético, que seria um anel dado por esse fractal, e aí ele disse para mim, você vai usar esse anel no teu corpo astral, você vai usar esse anel, e onde você passar, você vai deixar essa conexão com a intraterra, para que mais pessoas se conectem com essa energia, né? Muitas vezes quando a gente fala... Sim, muitas vezes quando a gente fala de revelação, digamos assim, a gente sempre foca em algo que está vindo de fora, né? Mas, na verdade, eles já estão aqui, na intraterra. Então, vai vir primeiro da intraterra, né? A gente sabe disso. E depois disso, Mestre Adama começou a aparecer para mim, me mostrando uma sala específica em Telos, que não estava descrita em nenhum dos livros. Era uma sala que, a princípio, ela era toda cristalina, ela tinha uma máquina no centro, lembra um pouco uma máquina de tomografia ou de ressonância magnética, só que ela é cristalina e ela é toda translúcida. Dá para ver a pessoa deitada ali. E aí eu comecei a visualizar algumas coisas, eu me via deitada ali, né, ou a pessoa, às vezes ele começou a me mostrar em registros, né, registros akáshicos, leituras que eu fazia para o Mauro, para o João, para os meninos, como sempre que chega para a gente vai testando entre nós, os mentores vão trazendo para nós, depois a gente traz para fora. E aí eu comecei a ver a pessoa deitada, uma extensão do corpo energético da pessoa com os chakras em conexão com os órgãos do corpo físico. E a partir dali, Mestre Adama começou a me passar algumas instruções sobre aquela sala, o que ela faria, como funcionaria. Depois, Alshelton, que é o meu avatar arcturiano, começou também a me passar algumas informações e disse, isso é uma força-tarefa. É uma tarefa, é um trabalho em conjunto. Então, o meu foco de consciência fica ali em Telos, eu visualizo a sala, eu visualizo o que está sendo feito na pessoa, porém, parcelas da pessoa, né, o corpo mental, emocional e assim por diante, também são desmembradas para naves confederadas, são mais de 17 linhagens que trabalham nesse sistema, é gigantesco. Quando começaram a trazer as informações, tinha tanta coisa que eu como uma boa organizadora, né, que eu sou. Sim. Eu virei pro Alshelton e falei assim, o negócio é o seguinte, vamos meditar então, e aí você me passa as diretrizes da tecnologia, eu quero entender o que ela faz, como funciona e tudo que eu preciso saber sobre ela. E lá vai 17 páginas de Word de canalização para eu entender o que ela faz. Mas, basicamente, pode falar, Milene. Desculpa. Não, eu ia te perguntar se, pelo que eu consegui captar, assim, do que tu foi falando, a gente vai pegando imagens também, né? Como se fosse um hospital espiritual que eles têm no centro da Terra, uma base, digamos, um hospital espiritual de câmaras, né? É uma medbed. Sim. Etérica. E interessante, Lari, porque quando a gente pensa, né, por exemplo, eu trabalho com os pleiadianos, eu ativo as câmaras também de cura, eu levo em meditação os clientes e tal, né, as pessoas que estão sendo atendidas. E a gente pensa muito fora, é isso que tu falou, a gente pensa que está acima, a gente não tem o costume de pensar em dentro da Terra, né, de fazer esse movimento inverso, a gente foca mais no externo, no céu, do que aqui dentro, né? E eles já estão aqui, né? É muito legal. Exatamente. E dentro dessa sala, o sistema ele começou bem simples, na verdade, depois ele foi evoluindo e foram pedindo para eu estudar algumas coisas, né? Porque o meu foco de consciência fica ali. E eu preciso passar os setores do corpo da pessoa que estão sendo trabalhados. E aí vem a nossa parte, né, que é a parte do estudo. Então, tem algumas informações que eu preciso, é um áudio gravado que eu mando para a pessoa, né, e tem algumas informações que eu preciso repassar para a pessoa. Então, pediram para que eu estudasse sobre a linguagem do corpo, da Cristina Cairo, sobre metafísica da saúde, do Val Capelli, sobre como os cristais trabalham, diferentes tipos de cristais. E aí, meu companheiro é um cristaloterapeuta clínico, então eu tive um reforço, chegou um reforço em casa depois, mas foram uns 2 anos desenvolvendo essa tecnologia desde 2023 para 2024, para a partir de 2025 ela vir mesmo e eu começar a atender as pessoas. A sala do CIR tem até alguns atendimentos coletivos que a gente faz, eles ficam gravados lá na nossa plataforma da Hotmart. Mas a sala individual do CIR, ela é uma sala circular, cilíndrica, sempre nesse formato, nunca vi ela em outro formato.
Às vezes eu vejo sobreposição como se ela estivesse aberta. E aí depende muito do que a pessoa precisa. Tem uma energia de mata quando a pessoa precisa disso, tem energia de água, de mar quando a pessoa precisa disso. E às vezes ela está totalmente fechada e hermética, porque é um momento de interiorização para aquela pessoa e está na hora dela parar de olhar para fora. Então, tudo dentro da sala, tudo tem um significado. Uma flor que aparece na parede, o cristal que é trazido para a pessoa. Geralmente são 3, né? Um no piso, um nas paredes e um no teto. Dentro dessa sala também o Alshaton traz as geometrias. Tem algumas geometrias arcturianas que eu canalizo e as geometrias elas são de uso público, elas ficam lá na minha página do Instagram. E o CIR, ele potencializa ainda mais a energia dessa geometria porque une aos cristais.